O Destino dos Impérios por Sir John Glubb. Ouvi essa pequena obra mencionada pela primeira vez em um sermão de Roger Forster nos anos 80, e sempre tive na cabeça que era um livro, que acabou sendo mais um folheto que eu queria ler por mim mesmo. No entanto, só recentemente, no início de 2007, entrei em contato com o Roger para pedir o título e o autor. Embora ele se lembrasse do livro em questão, não consegui encontrar uma cópia de segunda mão na web. Uma coisa muito rara de acontecer. Geralmente você encontra o que está procurando. E em vez disso, encontrei um livro cristão que dependia fortemente da obra, intitulado Quando o Império Dá Errado, de William R. Goetz, e consegui obter uma cópia, embora esteja fora de catálogo agora. As primeiras 57 páginas do livro foram um verdadeiro ponto forte da obra, com os capítulos 12 em diante não valendo a pena ler, na minha opinião. E isso me levou a compilar minha própria obra intitulada A Queda da Civilização Ocidental, que tentou mostrar uma razão bíblica para a obra anterior de Sir John. Roger Forster, no entanto, tinha em mente me enviar uma cópia da obra de Glubb, já que eu lhe disse que nenhuma cópia parecia existir. E recebi uma fotocópia pelo correio, que na verdade eram duas obras: O Destino dos Impérios e Busca pela Sobrevivência. Este último trabalho foi um seguimento ao anterior, uma resposta às muitas cartas que ele recebeu após a publicação do primeiro artigo. Eu não acredito que este segundo trabalho vale a pena ser reproduzido aqui, mas o primeiro continua sendo um clássico. Como não está mais disponível em formato impresso ou de segunda mão, embora eu entenda que houve uma reimpressão privada da obra recentemente, digitalizei a fotocópia para produzir esta página da web que contém o texto da obra de Sir John. Atualmente, estou esperando que os executores do espólio de Sir John Glubb decidam se a página da web pode continuar disponível aqui online. Mas, como está? Acredito que tenha uma concessão temporária de permissão, até que todos possam ser consultados e uma decisão seja tomada. Será removida se for considerado que é do melhor interesse do espólio fazer isso. Até lá, sou o único responsável por escolher colocar esta página da web para a comunidade da internet, e antes que a decisão seja tomada. O Destino dos Impérios e a Busca pela Sobrevivência. Sir John Glubb. John Bagot Glubb nasceu em 1897, sendo seu pai um oficial regular do Corpo de Engenheiros Reais. Aos 4 anos, ele deixou a Inglaterra e foi para Maurício, onde seu pai foi destacado para um período de 3 anos de serviço. Aos 10 anos, ele foi enviado para a escola por um ano na Suíça. Essas viagens na juventude podem ter aberto sua mente para o mundo exterior desde cedo. Ele entrou na Academia Militar Real de Woolwich em setembro de 1914 e foi comissionado no Corpo de Engenheiros Reais em abril de 1915. Ele serviu durante toda a Primeira Guerra Mundial, na França e na Bélgica, sendo ferido 3 vezes e condecorado com a Cruz Militar. Em 1920, ele se voluntariou para servir no Iraque como oficial regular, mas em 1926 renunciou à sua comissão e aceitou um posto administrativo sob o governo do Iraque. Em 1930, no entanto, ele assinou um contrato para servir ao governo da Transjordânia, agora Jordânia. De 1939 a 1956, ele comandou a famosa Legião Árabe da Jordânia, que era, na realidade, o Exército da Jordânia. Desde sua aposentadoria, ele publicou 17 livros, principalmente sobre o Oriente Médio, e palestrou amplamente na Grã-Bretanha, Estados Unidos e Europa. William Blackwood and Sons Ltd, 32 Thistle Street, Edinburgh, EH1 1HA, Escócia. JJBG Ltd, 976 977, ISBN 0-85148-1.77. Introdução. À medida que passamos pela vida, aprendemos pela experiência. Olhamos para trás, para nosso comportamento quando éramos jovens, e pensamos em como éramos tolos. Da mesma forma, nossa família, nossa comunidade e nossa cidade se esforçam para evitar os erros cometidos por nossos predecessores. As experiências da raça humana foram registradas, em maior ou menor detalhe, por cerca de 4.000 anos. Se tentarmos estudar um período tão longo em tantos países quanto possível, parece que descobrimos os mesmos padrões repetidos constantemente sob condições amplamente diferentes de clima, cultura e religião. Certamente, perguntamos a nós mesmos: se estudássemos calma e imparcialmente a história das instituições e do desenvolvimento humano ao longo desses 4.000 anos,
não chegaríamos a conclusões que ajudariam a resolver nossos problemas atuais? Pois tudo o que está ocorrendo ao nosso redor já aconteceu repetidamente antes. Nenhuma concepção semelhante parece ter entrado nas mentes de nossos historiadores. Em geral, o ensino de história nas escolas está limitado a esta pequena ilha. Nós repetidamente repassamos os Tudor e os Stuart, a Batalha de Crécy e Guy Fawkes. Talvez essa estreiteza se deva ao nosso sistema de exames, que exige a definição cuidadosa de um currículo que todas as crianças devem seguir. Lembro-me de uma vez ter visitado uma escola para crianças com deficiência mental. Nossas crianças não precisam fazer exames, me disse o diretor, e assim podemos ensinar a elas coisas que serão realmente úteis para elas na vida. Seja como for, a tese que desejo apresentar é que lições valiosas poderiam ser aprendidas se a história dos últimos 4.000 anos fosse estudada de forma completa e imparcial. Nestes 2 artigos, que apareceram pela primeira vez na revista Blackwood, tentei esboçar brevemente alguns dos tipos de lições que acredito que poderíamos aprender. Meu apelo é que a história deve ser a história da raça humana, não de um pequeno país ou período. O destino dos impérios Zin. Aprendendo com a história. Disse que a única coisa que aprendemos com a história é que os homens nunca aprendem com a história. Uma generalização talvez exagerada, mas que o caos no mundo hoje em dia parece confirmar. Qual pode ser então a razão pela qual, em uma sociedade que alega investigar todos os problemas, as bases da história ainda são tão completamente desconhecidas? Várias razões para a futilidade de nossos estudos históricos podem ser sugeridas. Primeiro, nosso trabalho histórico é limitado a períodos curtos. A história de nosso próprio país, ou de alguma era passada, que por alguma razão respeitamos. Segundo, mesmo dentro desses períodos curtos, a inclinação que damos à nossa narrativa é governada por nossa própria vaidade, em vez de pela objetividade. Se estamos considerando a história de nosso próprio país, escrevemos extensamente sobre os períodos em que nossos antepassados foram prósperos e vitoriosos, mas passamos rapidamente por suas falhas ou derrotas. Nosso povo é representado como heróis patrióticos, seus inimigos como imperialistas gananciosos ou rebeldes subversivos. Em outras palavras, nossas histórias nacionais são propaganda, não investigações bem equilibradas. Terceiro, na esfera da história mundial, estudamos certos períodos curtos, geralmente desconectados, que a moda em certas épocas tornou populares. A Grécia 500 anos antes de Cristo e a República Romana e o início do Império Romano são exemplos disso. Os intervalos entre os grandes períodos são negligenciados. Recentemente, a Grécia e Roma foram amplamente desacreditadas. E a história tende a se tornar cada vez mais a história paroquial de nossos próprios países. Para derivar qualquer instrução útil da história, parece-me essencial, antes de tudo, compreender o princípio de que a história, para ser significativa, deve ser a história da raça humana. Pois a história é um processo contínuo, que se desenvolve gradualmente, muda e retrocede, mas em geral avança em um único e poderoso fluxo. Qualquer lição útil a ser aprendida deve ser derivada do estudo de todo o fluxo do desenvolvimento humano, e não da seleção de períodos curtos aqui e ali em um país ou outro. Cada era e cultura é derivada de seus predecessores, adiciona alguma contribuição própria e a passa para seus sucessores. Se boicotarmos vários períodos da história, as origens das novas culturas que os sucederam não podem ser explicadas. Sir John Glubb, mais conhecido como Glubb Pasha, nasceu em 1897 e serviu na França na Primeira Guerra Mundial de 1915 a 1918. Em 1926, ele deixou o exército regular para servir ao governo do Iraque. De 1939 a 1956, ele comandou a famosa Legião Árabe da Jordânia. Desde sua aposentadoria, ele publicou 16 livros, principalmente sobre o Oriente Médio, e palestrou amplamente. Dos Impérios II. A ciência física expandiu seu conhecimento baseando-se no trabalho de seus predecessores e realizando milhões de experimentos cuidadosos, cujos resultados são meticulosamente registrados. Esses métodos ainda não foram empregados no estudo da história mundial. Nosso trabalho histórico fragmentado ainda é dominado principalmente pela emoção e pelo preconceito. 2. As vidas dos impérios.
Se desejamos determinar as leis que governam a ascensão e queda dos impérios, o curso óbvio é investigar os experimentos imperiais registrados na história e tentar deduzir deles quaisquer lições que pareçam aplicáveis a todos. A palavra império, por associação com o Império Britânico, é visualizada por algumas pessoas como uma organização consistindo em um país de origem na Europa e colônias em outros continentes. Neste ensaio, o termo império é usado para significar uma grande potência, frequentemente chamada hoje de superpotência. A maioria dos impérios na história foram grandes blocos de terra, quase sem possessões ultramarinas. Possuímos uma quantidade considerável de informações sobre muitos impérios registrados na história e de suas vicissitudes e a duração de suas vidas. Por exemplo, nação, datas de ascensão e queda, duração em anos. Assíria, 859-612 a.C., 247 anos. Pérsia, 538-330 a.C., 208 anos. Grécia, 331-100 a.C., 231 anos. Alexandre e sucessores. República Romana, 260-27 a.C., 233 anos. Império Romano, 27 a.C., 180 depois de Cristo. 207 anos. Império Árabe, 634, 880 depois de Cristo. 246 anos. Império Mameluco, 1250, 1517. 267 anos. Império Otomano, 1320, 1570. 250 anos. Espanha, 1500, 1750, 250 anos. Rússia Romanov, 1682, 1916, 234 anos. Grã-Bretanha, 1700, 1950, 250 anos. Esta lista exige alguns comentários. O presente escritor está explorando os fatos, não tentando provar nada. As datas fornecidas são em grande parte arbitrárias. Impérios geralmente não começam ou terminam em uma data específica. Normalmente há um período gradual de expansão e depois um período de declínio. A semelhança na duração dessas grandes potências pode ser questionada. Os assuntos humanos estão sujeitos a muitas variáveis e não se espera que elas. 330 a.C., 208 anos. Grécia, 331, 100 a.C., 231 anos. Alexandre e seus sucessores, República Romana, 260, 27 a.C., 233 anos. Império Romano, 27 a.C., 180 depois de Cristo, 207 anos. Império Árabe, 634, 880 depois de Cristo, 246 anos. Império Mameluco, 1250, 1517, 267 anos. Império Otomano, 1320, 1570, 250 anos. Espanha, 1500, 1750, 250 anos. Rússia Romanov, 1682, 1916, 234 anos. Grã-Bretanha, 1700, 1950, 250 anos. Esta lista exige alguns comentários. O presente escritor está explorando os fatos, não tentando provar nada. As datas fornecidas são em grande parte arbitrárias. Impérios geralmente não começam ou terminam em uma data específica. Normalmente há um período gradual de expansão e depois um período de declínio. A semelhança na duração dessas grandes potências pode ser questionada. Os assuntos humanos estão sujeitos a muitas variáveis e não se espera que elas. No entanto, sugere-se que há semelhança suficiente entre os períodos de vida desses diferentes impérios para justificar um estudo mais aprofundado. A divisão de Roma em dois períodos pode ser considerada injustificada. O primeiro, ou republicano, data da época em que Roma se tornou a senhora da Itália e termina com a ascensão de Augusto. O período imperial se estende da ascensão de Augusto até a morte de Marco Aurélio. É verdade que o império sobreviveu nominalmente por mais de um século após essa data, mas o fez em constante confusão, rebeliões, guerras civis e invasões bárbaras. Nem todos os impérios duraram todo o seu tempo de vida. O Império Babilônico de Nabucodonosor, por exemplo, foi derrubado por Ciro,
após uma duração de apenas cerca de 74 anos. 5. Uma dedução interessante dos números parece ser que a duração dos impérios não depende da velocidade de viagem ou da natureza das armas. Os assírios marchavam a pé e lutavam com lanças e arcos e flechas. Os britânicos usavam artilharia, ferrovias e navios oceânicos. No entanto, os dois impérios duraram aproximadamente os mesmos períodos. Há uma tendência hoje em dia de dizer que esta é a era do jato e, consequentemente, não há nada para aprendermos com os impérios passados. Tal atitude parece ser errônea. É tentador comparar as vidas dos impérios com as dos seres humanos. Podemos escolher um número e dizer que a vida média de um ser humano é de 70 anos. Nem todos os seres humanos vivem exatamente 70 anos. Alguns morrem na infância, outros são mortos em acidentes na meia-idade. Alguns sobrevivem até os 80 ou 90 anos. No entanto, apesar dessas exceções, estamos justificados em dizer que 70 anos é uma estimativa justa da expectativa de vida média de uma pessoa. Podemos, talvez, neste estágio, ser permitidos a tirar certas conclusões. A. Apesar dos acidentes de fortuna e das aparentes circunstâncias da raça humana em diferentes épocas, os períodos de duração de diferentes impérios em épocas variadas mostram uma notável semelhança. B. Imensas mudanças na tecnologia de transporte ou em métodos de guerra não parecem afetar a expectativa de vida de um império. C. As mudanças na tecnologia de transporte e de guerra, no entanto, afetaram a forma dos impérios. Os assírios, marchando a pé, só podiam conquistar seus vizinhos, que eram acessíveis por terra: os medos, os babilônios, os persas e os egípcios. Os britânicos, fazendo uso de navios oceânicos, conquistaram muitos países e subcontinentes, que eram acessíveis a eles por água. América do Norte, Índia, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, mas nunca conseguiram conquistar seus vizinhos, França, Alemanha e Espanha. Mas, embora as formas dos impérios assírio e britânico fossem inteiramente diferentes, ambos duraram aproximadamente o mesmo tempo. 3. A medida humana. O que então, podemos perguntar, pode ter sido o fator que causou uma semelhança extraordinária na duração dos impérios, sob condições tão diversas e conquistas tecnológicas tão completamente diferentes? O destino dos impérios. Um dos poucos métodos de medição que não mudou significativamente desde os assírios é a geração humana, um período de cerca de 25 anos. Assim, um período de 250 anos representaria cerca de 10 gerações de pessoas. Um exame mais detalhado das características da ascensão e queda das grandes nações pode enfatizar a possível significância da sequência das gerações. Vamos então tentar examinar as etapas na vida de tais nações poderosas. Ypres, estágio 1. A explosão. Repetidamente na história encontramos uma pequena nação, tratada como insignificante por seus contemporâneos, emergindo repentinamente de sua terra natal e dominando grandes áreas do mundo. Antes de Filipe, 359-336 a.C., a Macedônia era um estado insignificante ao norte da Grécia. A Pérsia era a grande potência da época, dominando completamente a área desde o leste da Europa até a Índia. No entanto, em 323 a.C., 36 anos após a ascensão de Filipe, o Império Persa havia deixado de existir, e o Império Macedônio se estendia do Danúbio até a Índia, incluindo o Egito. Essa expansão surpreendente pode talvez ser atribuída ao gênio de Alexandre o Grande, mas isso não pode ter sido a única razão, pois, embora após sua morte tudo tenha dado errado, os generais macedônios lutaram entre si e estabeleceram impérios rivais. A preeminência macedônia sobreviveu por 231 anos. No ano 600 d.C., o mundo estava dividido entre dois grupos de superpotências, assim como esteve nos últimos 50 anos entre a Rússia soviética e o Ocidente. As duas potências eram o Império Romano Oriental e o Império Persa. Os árabes eram então os habitantes desprezados e atrasados da Península Arábica. Consistiam principalmente em tribos nômades, não tinham governo, constituição ou exército. Síria, Palestina, Egito e norte da África eram províncias romanas. O Iraque fazia parte da Pérsia. O profeta Maomé pregou na Arábia de 613 a 632 d.C., quando morreu. Em 633, os árabes saíram de sua península desértica e atacaram simultaneamente as duas superpotências. Em 20 anos, o Império Persa havia deixado de existir.
70 anos após a morte do profeta, os árabes haviam estabelecido um império que se estendia do Atlântico às planícies do norte da Índia e às fronteiras da China. No início do século III, os mongóis eram um grupo de tribos selvagens nas estepes da Mongólia. Em 1211, Genghis Khan invadiu a China. Em 1253, os mongóis haviam estabelecido um império que se estendia da Ásia Menor ao Mar da China, um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Os árabes governaram a maior parte da Espanha por 780 anos, de 712 a 1492 depois de Cristo. 780 anos atrás na história britânica nos levaria a 1196 e ao rei Ricardo Coração de Leão. Durante esses 8 séculos, não houve uma nação espanhola, apenas os pequenos reis de Aragão e Castela resistindo nas montanhas. O acordo entre Fernando e Isabel e Cristóvão Colombo foi assinado imediatamente após a queda de Granada, o último reino árabe na Espanha, em 1492. Dentro de 50 anos, Cortés havia conquistado o México, e a Espanha era o maior império do mundo. Exemplos das explosões repentinas pelas quais os impérios nascem poderiam ser multiplicados indefinidamente. Essas ilustrações aleatórias devem ser suficientes. O destino dos impérios. V. Características da explosão. Essas explosões repentinas são geralmente caracterizadas por uma demonstração extraordinária de energia e coragem. Os novos conquistadores são normalmente pobres, resistentes, empreendedores e, acima de tudo, agressivos. Os impérios decadentes que eles derrubam são ricos, mas defensivos. Na época da grandeza romana, as legiões costumavam cavar uma vala ao redor de seus acampamentos à noite para evitar surpresas. Mas as valas eram meras terraplanagens, e entre elas restavam espaços amplos pelos quais os romanos podiam contra-atacar. Mas à medida que Roma envelheceu, as terraplanagens se tornaram altos muros, pelos quais o acesso era dado apenas por portões estreitos. Contra-ataques não eram mais possíveis. As legiões agora eram defensores passivos. Mas a nova nação não se distingue apenas pela vitória em batalha, mas pelo empreendimento incessante em todos os campos. Homens abrem caminho através de selvas, escalam montanhas ou enfrentam os oceanos, Atlântico e Pacífico em pequenas conchas. Os árabes cruzaram o Estreito de Gibraltar em 711. Depois de Cristo, com 12 mil homens, derrotaram um exército gótico de mais do que o dobro de sua força. Marcharam direto por mais de 250 milhas de território inimigo desconhecido e tomaram a capital gótica de Toledo. No mesmo estágio da história britânica, o capitão Cook descobriu a Austrália. A iniciativa destemida caracteriza esses períodos. Outras peculiaridades do período dos pioneiros conquistadores são a prontidão para improvisar e experimentar. Desimpedidos por tradições, eles transformarão qualquer coisa disponível para seus propósitos. Se um método falhar, eles tentam outra coisa. Não inibidos por livros didáticos ou aprendizado escolar, a ação é a solução para todos os problemas. Pobres, resistentes, muitas vezes semifamintos e mal vestidos, eles abundam em coragem, energia e iniciativa. Superam todos os obstáculos e sempre parecem estar no controle da situação. As causas das explosões raciais. O instinto moderno é procurar uma razão para tudo e duvidar da veracidade de uma afirmação para a qual uma razão não pode ser encontrada. Tantos exemplos podem ser dados da erupção repentina de uma raça obscura em uma nação de conquistadores que a verdade do fenômeno não pode ser considerada duvidosa. Atribuir uma causa é mais difícil. Talvez a explicação mais fácil seja assumir que a raça pobre e obscura é tentada pela riqueza da antiga civilização. E sem dúvida parece haver um elemento de ganância por saque nas invasões bárbaras. Essa motivação pode ser dividida em duas classes. A primeira é mero saque, pilhagem e estupro, como por exemplo no caso de Átila e os hunos, que devastaram grande parte da Europa de 450 a 453 depois de Cristo. No entanto, quando Átila morreu no último ano, seu império desmoronou e suas tribos retornaram ao leste da Europa. Muitos dos bárbaros que fundaram dinastias na Europa Ocidental sobre as ruínas do Império Romano, no entanto, o fizeram por admiração pela civilização romana e aspiravam a se tornarem romanos. Sets. Uma rotatividade providencial? Quaisquer que sejam as causas atribuídas à derrubada de grandes civilizações pelos bárbaros, podemos perceber certos benefícios resultantes.
Cada raça na Terra tem características distintas. Algumas se destacaram em filosofia, outras em administração, algumas em romance, poesia ou religião, algumas em o destino dos impérios, seu sistema jurídico. Durante a preeminência de cada cultura, suas características distintivas são levadas por ela amplamente ao redor do mundo. Se a mesma nação mantivesse sua dominação indefinidamente, suas qualidades peculiares caracterizariam permanentemente toda a raça humana. Sob o sistema de impérios, cada um durando 250 anos, a raça soberana tem tempo para espalhar suas virtudes particulares amplamente. Então, no entanto, outro povo, com peculiaridades totalmente diferentes, assume seu lugar e suas virtudes e realizações também são disseminadas. Por esse sistema, cada uma das inúmeras raças do mundo desfruta de um período de grandeza, durante o qual suas qualidades peculiares são colocadas a serviço da humanidade. Para aqueles que acreditam na existência de Deus, como o governante e diretor dos assuntos humanos, tal sistema pode parecer uma manifestação da sabedoria divina, tendendo para a lenta e última perfeição da humanidade. Tates. O curso do Império. A primeira fase da vida de uma grande nação, portanto, após sua explosão, é um período de incrível iniciativa e quase inacreditável empreendimento, coragem e resistência. Essas qualidades, muitas vezes em um período muito curto, produzem uma nação nova e formidável. Essas primeiras vitórias, no entanto, são conquistadas principalmente por bravura imprudente e iniciativa ousada. A civilização antiga, assim atacada, terá se defendido por suas armas sofisticadas e por sua organização militar e disciplina. Os bárbaros rapidamente apreciam as vantagens desses métodos militares e os adotam. Como resultado, a segunda fase de expansão do novo império consiste em campanhas mais organizadas, disciplinadas e profissionais. Em outros campos, a ousada iniciativa dos conquistadores originais é mantida. Na exploração geográfica, por exemplo, pioneirismo em novos países, penetração em novas florestas, escalada de montanhas inexploradas e navegação em mares não mapeados. A nova nação é confiante, otimista e talvez desdenhosa das raças decadentes que subjugou. Os métodos empregados tendem a ser práticos e experimentais, tanto no governo quanto na guerra, pois não são amarrados por séculos de tradição, como acontece nos impérios antigos. Além disso, os líderes são livres para usar suas próprias improvisações, não tendo estudado política ou táticas em escolas ou livros didáticos. Inis, EUA na fase dos pioneiros. No caso dos Estados Unidos da América, o período pioneiro não consistiu na conquista bárbara de uma civilização decadente, mas na conquista de povos bárbaros. Assim, visto de fora, cada exemplo parece ser diferente, mas visto do ponto de vista da grande nação, cada exemplo parece ser semelhante. Os Estados Unidos surgiram de repente como uma nova nação, e seu período de pioneirismo foi gasto na conquista de um vasto continente, não de um império antigo. No entanto, a história subsequente dos Estados Unidos seguiu o padrão que tentaremos traçar. Os períodos dos pioneiros, do comércio, da afluência, do intelectualismo e da decadência. Expansão comercial. A conquista de vastas áreas de terra e sua sujeição a um único governo. O destino dos impérios automaticamente atua como um estimulante para o comércio. Tanto mercadores quanto mercadorias podem ser trocados por distâncias consideráveis. Além disso, se o império for extenso, incluirá uma grande variedade de climas, produzindo produtos extremamente variados, que as diferentes áreas desejarão trocar entre si. A velocidade dos métodos modernos de transporte tende a criar em nós a impressão de que o comércio em longa distância é um desenvolvimento moderno, mas este não é o caso. Objetos feitos na Irlanda, Escandinávia e China foram encontrados em túmulos ou nas ruínas do Oriente Médio, datando de 1000 anos antes de Cristo. Os meios de transporte eram mais lentos, mas quando um grande império estava no controle, o comércio era liberado das inúmeras amarras impostas hoje por passaportes, permissões de importação, alfândega, boicotes e interferência política. O Império Romano se estendia da Grã-Bretanha até a Síria e o Egito, uma distância em linha reta de talvez 2.700 milhas. Um oficial romano, transferido da Grã-Bretanha para a Síria, poderia passar 6 meses na jornada. No entanto, ao longo de toda essa distância, ele estaria viajando no mesmo país, com o mesmo idioma oficial, as mesmas leis, a mesma moeda e o mesmo sistema administrativo.
Hoje, cerca de 20 países independentes separam a Grã-Bretanha da Síria, cada um com seu próprio governo, suas próprias leis, políticas, taxas alfandegárias, passaportes e moedas, tornando a cooperação comercial quase impossível. E esse processo de desintegração ainda continua. Mesmo dentro das pequenas áreas das modernas nações europeias, movimentos provinciais exigindo secessão ou devolução tendem ainda mais a fragmentar o continente. A moda atual pela independência produziu um grande número de pequenos estados no mundo, alguns deles consistindo de apenas uma cidade ou uma pequena ilha. Esse sistema é um obstáculo insuperável ao comércio e à cooperação. A atual Comunidade Econômica Europeia é uma tentativa de assegurar a cooperação comercial entre pequenos estados independentes em uma grande área, mas o plano enfrenta muitas dificuldades, devido aos ciúmes mútuos de tantas nações. Mesmo impérios selvagens e militaristas promoviam o comércio, intencionalmente ou não. Os mongóis foram alguns dos conquistadores militares mais brutais da história, massacrando populações inteiras de cidades. No entanto, no século XIII, quando seu império se estendia de Pequim até a Hungria, o comércio de caravanas entre a China e a Europa alcançou um notável grau de prosperidade. Toda a jornada estava no território de um governo. Nos séculos 8 e 9, os califas de Bagdá alcançaram uma riqueza fabulosa devido à imensa extensão dos territórios, que constituíam um único bloco comercial. O Império dos Califas agora está dividido em cerca de 25 nações separadas. Os prós e contras dos impérios. Ao discutir a história de vida do império típico, divagamos em uma discussão sobre se os impérios são úteis ou prejudiciais para a humanidade. Parece que descobrimos que os impérios têm certas vantagens, particularmente no campo do comércio e no estabelecimento da paz e segurança em vastas áreas do globo. Talvez devêssemos incluir também a disseminação de culturas variadas para muitas raças. A atual fascinação pela independência. O destino dos impérios em unidades cada vez menores e menores eventualmente será, sem dúvida, sucedido por novos impérios internacionais. As tentativas atuais de criar uma comunidade europeia podem ser consideradas como um esforço prático para constituir uma nova superpotência, apesar da fragmentação resultante da mania pela independência. Se tiver sucesso, algumas das independências locais terão que ser sacrificadas. Se falhar, o mesmo resultado pode ser alcançado por conquista militar ou pela partição da Europa entre superpotências rivais. A conclusão inevitável parece ser, no entanto, que unidades territoriais maiores são um benefício para o comércio e para a estabilidade pública, seja o território mais amplo alcançado por associação voluntária ou por ação militar. Poder naval. Uma das formas mais benevolentes pelas quais uma superpotência pode promover tanto a paz quanto o comércio é pelo seu comando do mar. De Waterloo a 1914, a Marinha Britânica comandou os mares do mundo. A Grã-Bretanha enriqueceu, mas também tornou os mares seguros para o comércio de todas as nações e preveniu grandes guerras por 100 anos. Curiosamente, a questão do poder naval nunca foi claramente distinguida na política britânica durante os últimos 50 anos, da questão do domínio imperial sobre outros países. Na verdade, os dois assuntos são inteiramente distintos. O poder naval não ofende pequenos países, como faz a ocupação militar. Se a Grã-Bretanha tivesse mantido sua marinha, com algumas bases navais no exterior em ilhas isoladas, e tivesse dado independência às colônias que a pedissem, o mundo poderia ser um lugar mais estável hoje. Na verdade, no entanto, a marinha foi varrida pelo clamor popular contra o imperialismo. Thwaites, a Era do Comércio. Vamos agora, no entanto, voltar à história de vida do nosso império típico. Já consideramos a Era da Explosão, quando um povo pouco considerado de repente irrompe no palco mundial com uma coragem e energia selvagens. Vamos chamá-la de Era dos Pioneiros. Depois vimos que esses novos conquistadores adquiriram as armas sofisticadas dos antigos impérios e adotaram seus sistemas regulares de organização militar e treinamento. Seguiu-se um grande período de expansão militar, que podemos chamar de Era das Conquistas. As conquistas resultaram na aquisição de vastos territórios sob um governo, proporcionando automaticamente prosperidade comercial. Podemos chamar isso de Era do Comércio. A Era das Conquistas, é claro, se sobrepõe à Era do Comércio.
As orgulhosas tradições militares ainda predominam e os grandes exércitos guardam as fronteiras. Mas, gradualmente, o desejo de ganhar dinheiro parece dominar o público. Durante o período militar, glória e honra eram os principais objetivos de ambição. Para o comerciante, tais ideias são apenas palavras vazias, que nada acrescentam ao saldo bancário. 14. Arte e luxo. A riqueza que parece, quase sem esforço, fluir para o país permite que as classes comerciais fiquem imensamente ricas. Como gastar todo esse dinheiro se torna um problema para a comunidade empresarial rica. Arte, arquitetura e luxo encontram ricos patronos. Esplêndidos edifícios municipais e largas ruas conferem dignidade e beleza às áreas ricas das grandes cidades. Os ricos comerciantes constroem para si palácios e o dinheiro é investido em comunicações. Defensividade. Outra mudança externa que invariavelmente marca a transição da era das conquistas para a era da abundância é a disseminação da defensividade. A nação, imensamente rica, não está mais interessada em glória ou dever, mas apenas ansiosa para reter sua riqueza e seu luxo. É um período de defensividade, desde a Grande Muralha da China até a Muralha de Adriano na fronteira escocesa, até a linha Maginot na França em 1939. O dinheiro, estando mais disponível que a coragem, faz com que subsídios em vez de armas sejam empregados para comprar inimigos. Para justificar esse afastamento da tradição antiga, a mente humana facilmente cria sua própria justificativa. A prontidão militar ou agressividade é denunciada como primitiva e imoral. Os povos civilizados são orgulhosos demais para lutar. A conquista de uma nação por outra é declarada imoral. Impérios são malvados. Esse artifício intelectual nos permite suprimir nosso sentimento de inferioridade quando lemos sobre o heroísmo de nossos ancestrais, e então, melancolicamente contemplamos nossa posição atual. Não é que temos medo de lutar, dizemos, mas deveríamos considerar isso imoral. Isso até nos permite assumir uma atitude de superioridade moral. A fraqueza do pacifismo é que ainda existem muitos povos no mundo que são agressivos. Nações que se declaram relutantes em lutar são passíveis de serem conquistadas por povos na fase do militarismo. Talvez até se vejam incorporadas em algum novo império, com o status de meras províncias ou colônias. Quando estar preparado para usar a força e quando ceder é um problema humano perpétuo, que só pode ser resolvido da melhor forma possível em cada situação sucessiva conforme ela surge. Na verdade, entretanto, a história parece indicar que grandes nações normalmente não desarmam por motivos de consciência, mas devido ao enfraquecimento do senso de dever nos cidadãos e ao aumento do egoísmo e do desejo por riqueza e conforto. Zweitz, a Era do Intelecto. Agora dividimos, talvez arbitrariamente, a história de vida da nossa grande nação em 4 eras: a Era dos Pioneiros, ou da Explosão, a Era das Conquistas, a Era do Comércio e a Era da Abundância. A grande riqueza da nação não é mais necessária para suprir as meras necessidades, ou mesmo os luxos da vida. Amplos fundos também estão disponíveis para a busca do conhecimento. Os príncipes mercadores da era do comércio buscam fama e reconhecimento, não apenas endossando obras de arte ou patrocinando música e literatura. Eles também fundam e financiam faculdades e universidades. É notável com que regularidade essa fase segue a de riqueza, em império após império, separados por muitos séculos. No século Gons, o antigo Império Árabe, então em completo declínio político, era governado pelo sultão seljúcida, Malik Shah. Os árabes, já não mais soldados, ainda eram os líderes intelectuais do mundo. Durante o reinado de Malik Shah, a construção de universidades e faculdades tornou-se uma paixão. Enquanto um pequeno número de universidades nas grandes cidades havia sido suficiente nos anos de glória árabe, agora uma universidade surgia em cada cidade. Em nossa própria vida, testemunhamos o mesmo fenômeno nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Quando essas nações estavam no auge de sua glória, Harvard, Yale, Oxford e Cambridge pareciam atender suas necessidades. Agora, quase todas as cidades têm sua universidade. A ambição dos jovens, uma vez engajada na busca de aventura e glória militar, e depois no desejo de acumular riqueza, agora se volta para a aquisição de honras acadêmicas. É útil notar aqui que quase todas as atividades seguidas com tanta paixão ao longo dos séculos eram em si mesmas boas.
O culto viril de coragem, franqueza e sinceridade que caracterizou a Era das Conquistas produziu muitos heróis realmente esplêndidos. A exploração de recursos naturais e a acumulação pacífica de riqueza, que marcaram a era do comercialismo, pareciam introduzir novos triunfos na civilização, na cultura e nas artes. Da mesma forma, a vasta expansão do campo do conhecimento alcançada pela era do intelecto parecia marcar um novo ponto alto no progresso humano. Não podemos dizer que nenhuma dessas mudanças foi boa ou má. Os aspectos marcantes no desfile dos impérios são a extraordinária exatidão com que essas etapas se sucederam, em império após império, ao longo de séculos ou mesmo milênios. B. O fato de que as mudanças sucessivas parecem representar meras mudanças na moda popular. Novas manias e fantasias que varrem a opinião pública sem razão lógica. A princípio, o entusiasmo popular é dedicado à glória militar, depois à acumulação de riqueza e, posteriormente, à aquisição de fama acadêmica. Porque todas essas atividades legítimas e, de fato, benéficas não poderiam ser realizadas simultaneamente, cada uma delas com a devida moderação. No entanto, isso nunca parecia acontecer. Os efeitos do intelectualismo. Existem tantas coisas na vida humana que não são sonhadas em nossa filosofia popular. A disseminação do conhecimento parece ser a mais benéfica das atividades humanas, e ainda assim, todo período de declínio é caracterizado por essa expansão da atividade intelectual. Todos os atenienses e estrangeiros que estavam lá não passavam seu tempo em outra coisa, senão em contar ou ouvir alguma novidade. É a descrição dada nos Atos dos Apóstolos sobre o declínio do intelectualismo grego. A era do intelecto é acompanhada por avanços surpreendentes na ciência natural. No século IX, por exemplo, na era de Mamum, os árabes mediram a circunferência da Terra com notável precisão. 7 séculos se passariam antes que a Europa Ocidental descobrisse que o mundo não era plano. Menos de 50 anos após as surpreendentes descobertas científicas sobre Mamum, o Império Árabe colapsou. Maravilhoso e benéfico como foi o progresso da ciência, ele não salvou o Império do Caos. O pleno florescimento do intelectualismo árabe e persa não ocorreu até depois de seu colapso imperial e político. Depois disso, os intelectuais alcançaram novos triunfos no campo acadêmico, mas politicamente se tornaram os servos abjetos dos governantes, muitas vezes analfabetos. Quando os mongóis conquistaram a Pérsia no século II, eles próprios eram completamente iletrados e foram obrigados a depender totalmente de funcionários persas nativos para administrar o país e arrecadar a receita. Eles mantiveram como wazir, ou primeiro-ministro, um Rashid al-Din, um historiador de renome internacional. O primeiro-ministro, ao falar com o mongol Toulouse Khan, era obrigado a permanecer de joelhos durante toda a entrevista. Em banquetes oficiais, o primeiro-ministro ficava atrás da cadeira do Khan para servi-lo. Se o Khan estivesse de bom humor, ocasionalmente passava um pedaço de comida para o wazir por cima do ombro. Como no caso dos atenienses, o intelectualismo leva à discussão, debate e argumentação, como é típico das nações ocidentais hoje. Debates em assembleias eleitas ou comitês locais, em artigos na imprensa ou em entrevistas na televisão. Conversas intermináveis e incessantes. Os homens são interminavelmente diferentes, e os argumentos intelectuais raramente levam ao acordo. Assim, os assuntos públicos vão de mal a pior, em meio a uma cacofonia incessante de argumentos. Mas essa dedicação constante à discussão parece destruir o poder de ação. Em meio a uma babel de conversas, o navio vai à deriva para as rochas. Shintz. A inadequação do intelecto. Talvez o subproduto mais perigoso da era do intelecto seja o crescimento inconsciente da ideia de que o cérebro humano pode resolver os problemas do mundo. Mesmo no baixo nível dos assuntos práticos, isso é claramente falso. Qualquer pequena atividade humana, o clube de boliche local ou o clube de almoço das senhoras, requer para sua sobrevivência uma medida de abnegação e serviço por parte dos membros. Em uma esfera nacional mais ampla, a sobrevivência da nação depende basicamente da lealdade e abnegação dos cidadãos. A impressão de que a situação pode ser salva pela esperteza mental, sem altruísmo ou dedicação humana, só pode levar ao colapso. Assim, vemos que a valorização do intelecto humano parece ser um ideal magnífico, mas apenas com a condição de que não enfraqueça o altruísmo e a dedicação humana ao serviço.
No entanto, isso, a julgar pelo precedente histórico, parece ser exatamente o que acontece. Talvez não seja o intelectualismo que destrua o espírito de abnegação. O mínimo que podemos dizer é que os dois, intelectualismo e a perda de um senso de dever, aparecem simultaneamente na história de uma nação. De fato, muitas vezes parece, nos indivíduos, que a cabeça e o coração são rivais naturais. O intelectual brilhante, mas cínico, aparece no extremo oposto do espectro da autodedicação emocional do herói ou do mártir. No entanto, há momentos em que a talvez ingênua autodedicação do herói é mais essencial do que as ironias do inteligente. 1. Dissensões civis. Outro sintoma notável e inesperado do declínio nacional é a intensificação dos ódios políticos internos. Seria de se esperar que, quando a sobrevivência da nação se tornasse precária, as facções políticas deixariam sua rivalidade de lado e se uniriam para salvar seu país. No século XIV, o enfraquecido Império de Bizâncio foi ameaçado e, de fato, dominado pelos turcos otomanos. A situação era tão séria que se esperaria que todo súdito de Bizâncio abandonasse seus interesses pessoais e se unisse aos seus compatriotas em uma última tentativa desesperada de salvar o país. O contrário ocorreu. Os bizantinos passaram os últimos 50 anos de sua história lutando entre si em repetidas guerras civis, até que os otomanos. De sentir a crise. Muitas das comunidades de imigrantes formam bairros próprios, cuidando primeiramente de seus interesses e só em segundo lugar do interesse da nação como um todo. Quarto, muitos dos imigrantes estrangeiros provavelmente pertencem a raças originalmente conquistadas e absorvidas pelo Império. Enquanto o Império está desfrutando de seu auge de prosperidade, todos esses povos são orgulhosos e satisfeitos por fazerem parte dele. Quando o Império começa a declinar, a situação se altera. Os imigrantes e seus descendentes podem se sentir menos dispostos a sacrificar suas vidas e propriedades em defesa do Império, comparado aos descendentes da raça imperial fundadora. A Grã-Bretanha tem sido governada por um parlamento eleito por muitos séculos. Em anos anteriores, no entanto, os partidos rivais observavam muitas leis não escritas. Nenhum partido desejava eliminar o outro. Todos os membros referiam-se uns aos outros como cavalheiros honrados. Mas tais cortesia hoje em dia se esvaíram. Gritos, vaias e ruídos altos minaram a dignidade da casa, e trocas de insultos são mais frequentes. Somos afortunados se essas rivalidades se limitarem ao parlamento, mas às vezes tais ódios são levados às ruas ou à indústria, na forma de greves, manifestações, boicotes e atividades similares. Fiel ao curso normal seguido por nações em declínio, as diferenças internas não são reconciliadas em uma tentativa de salvar a nação. Pelo contrário, as rivalidades internas tornam-se mais agudas à medida que a nação se enfraquece. 2. A influência de estrangeiros. Um dos fenômenos frequentemente repetidos dos grandes impérios é o influxo de estrangeiros para a capital. Historiadores romanos frequentemente reclamavam do número de asiáticos e africanos em Roma. Bagdá, em seu auge no século IX, tinha uma população internacional. Persas, turcos, árabes, armênios, egípcios, africanos e gregos misturavam-se em suas ruas. Em Londres hoje, cipriotas, gregos, italianos, russos, africanos, alemães e indianos se amontoam nos ônibus e no metrô, de modo que às vezes parece difícil encontrar algum britânico. O mesmo se aplica a Nova York, talvez até mais. Esse problema não consiste em qualquer inferioridade de uma raça em comparação com outra, mas simplesmente nas diferenças entre elas. Na era do primeiro surto e na subsequente era das conquistas, a raça é normalmente etnicamente mais ou menos homogênea. Esse estado de coisas facilita um sentimento de solidariedade e camaradagem. Mas nas eras do comércio e da abundância, todo tipo de estrangeiro inunda a grande cidade, cujas ruas são reputadas como sendo pavimentadas de ouro. Como na maioria dos casos, essa grande cidade é também a capital do império, a multidão cosmopolita no centro do império exerce uma influência política muito superior ao seu número relativo. Imigrantes de segunda ou terceira geração podem parecer exteriormente completamente assimilados, mas muitas vezes constituem uma fraqueza em duas direções. Primeiro, sua natureza humana básica muitas vezes difere da do estoque imperial original. Se a raça imperial anterior era teimosa e lenta,
Os imigrantes podem vir de raças mais emocionais, introduzindo rachaduras e fissuras nas políticas nacionais, mesmo que todos sejam igualmente leais. Segundo, enquanto a nação ainda é próspera, todas as raças diversas podem parecer igualmente leais. Mas, em uma emergência aguda, os imigrantes frequentemente estarão menos dispostos a sacrificar suas vidas e suas propriedades do que os descendentes originais da raça fundadora. Alegres por serem cidadãos imperiais. Mas quando o declínio se instala, é extraordinário como a memória de guerras antigas, talvez de séculos antes, é subitamente revivida, e movimentos locais ou provinciais surgem exigindo secessão ou independência. Algum dia, esse fenômeno sem dúvida aparecerá no agora aparentemente monolítico e autoritário Império Soviético. É incrível por quanto tempo tais sentimentos provinciais podem sobreviver. Exemplos históricos desse fenômeno são quase desnecessários. A multidão romana ociosa e caprichosa, com seu apetite infinito por distribuições gratuitas de comida, pão e jogos, é notória e completamente diferente daquele espírito romano austero que associamos às guerras da República Primitiva. Em Bagdá, nos dias áureos de Harun al-Rashid, os árabes eram minoria na capital imperial. Istambul, nos grandes dias do domínio otomano, era habitada por habitantes, dos quais, notavelmente poucos eram descendentes dos conquistadores turcos. Em Nova York, os descendentes dos pais peregrinos são raros. Esse fenômeno interessante é largamente limitado às grandes cidades. A raça conquistadora original muitas vezes é encontrada em relativa pureza em distritos rurais e nas fronteiras distantes. É a riqueza das grandes cidades que atrai os imigrantes. À medida que, com o crescimento da indústria, as cidades hoje em dia alcançam uma preponderância cada vez maior sobre o campo. A influência dos estrangeiros cada vez mais dominará os antigos impérios. Mais uma vez, pode-se enfatizar que não desejo transmitir a impressão de que os imigrantes sejam inferiores às antigas populações. Eles são apenas diferentes, e assim tendem a introduzir fissuras e divisões. Cheats, frivolidade. À medida que a nação declina em poder e riqueza, um pessimismo universal gradualmente permeia o povo e, por si só, acelera o declínio. Nada sucede como sucesso, e nas eras de conquista e comércio, a nação era levada triunfantemente na onda de sua própria autoconfiança. A Roma republicana esteve repetidamente à beira da extinção, em 390 a.C., quando os gauleses saquearam a cidade, e em 216 c. após a Batalha de Canas. Mas nenhum desastre pôde abalar a resolução dos primeiros romanos. No entanto, nos estágios posteriores do declínio romano, todo o império estava profundamente pessimista, minando assim sua própria resolução. A frivolidade é a companheira frequente do pessimismo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A semelhança entre várias nações em declínio a esse respeito é realmente surpreendente. A multidão romana, como vimos, exigia refeições gratuitas e jogos públicos. Shows de gladiadores, corridas de bigas e eventos atléticos eram sua paixão. No Império Bizantino, as rivalidades dos verdes e dos azuis no hipódromo alcançavam a importância de uma crise maior. Julgando pelo tempo e espaço dedicados a eles na imprensa e na televisão, o futebol e o beisebol são as atividades que hoje em dia mais interessam ao público na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, respectivamente. Os heróis das nações em declínio são sempre os mesmos: o atleta, o cantor ou o ator. A palavra celebridade hoje é usada para designar um comediante ou um jogador de futebol, não um estadista, um general ou um gênio literário. 14. O declínio árabe. Na primeira metade do século IX, Bagdá gozava de seu apogeu como a maior e mais rica cidade do mundo. Em 861, no entanto, o califa reinante Mutawakil foi assassinado por seus mercenários turcos, que estabeleceram uma ditadura militar que durou cerca de 30 anos. Durante esse período, o império desmoronou, com os diversos domínios e províncias assumindo virtualmente a independência e buscando seus próprios interesses. Bagdá, recentemente a capital de um vasto império, viu sua autoridade limitada apenas ao Iraque. As obras dos historiadores contemporâneos de Bagdá no início do século X ainda estão disponíveis. Eles deploravam profundamente a degeneração dos tempos em que viviam, enfatizando particularmente a indiferença à religião, o crescente materialismo e a lassidão da moral sexual.
Lamentavam também a corrupção dos funcionários do governo e o fato de que os políticos sempre pareciam acumular grandes fortunas enquanto estavam no cargo. Os historiadores comentavam amargamente sobre a influência extraordinária adquirida pelos cantores populares sobre os jovens, resultando em um declínio na moralidade sexual. Os cantores pop de Bagdá acompanhavam suas canções eróticas no alaúde, um instrumento que se assemelha à guitarra moderna. Na segunda metade do século X, como resultado, uma linguagem sexual obscena entrou cada vez mais em uso, algo que não teria sido tolerado em uma era anterior. Vários califas emitiram ordens proibindo os cantores pop na capital, mas dentro de alguns anos eles sempre retornavam. Um aumento na influência das mulheres na vida pública tem sido frequentemente associado ao declínio nacional. Os romanos posteriores reclamavam que, embora Roma governasse o mundo, as mulheres governavam Roma. No século X, uma tendência semelhante era observável no Império Árabe, com as mulheres exigindo admissão às profissões até então monopolizadas pelos homens. O que, escreveu o historiador contemporâneo Ibn Bessam, tem as profissões de escrivão, coletor de impostos ou pregador a ver com as mulheres? Essas ocupações sempre foram limitadas apenas aos homens. Muitas mulheres praticavam a advocacia, enquanto outras obtinham cargos como professoras universitárias. Houve uma agitação pela nomeação de juízas, o que, no entanto, não parece ter tido sucesso. Logo após esse período, o governo e a ordem pública colapsaram e invasores estrangeiros invadiram o país. O aumento resultante na confusão e na violência tornou inseguro para as mulheres se moverem desacompanhadas nas ruas, resultando no colapso desse movimento feminista. Os distúrbios após a tomada militar, em 861, e a perda do império causaram estragos na economia. Em tal momento, poderia ter sido esperado que todos redobrassem seus esforços para salvar o país da falência, mas nada disso ocorreu. Em vez disso, nesse momento de comércio em declínio e restrição financeira, o povo de Bagdá introduziu uma semana de 5 dias. Quando li pela primeira vez essas descrições contemporâneas da Bagdá do século Fi, mal pude acreditar nos meus olhos. Disse a mim mesmo que isso devia ser uma piada. As descrições poderiam ter sido tiradas do The Times hoje. A semelhança de todos os detalhes era especialmente impressionante. A desintegração do império, o abandono da moralidade sexual, os cantores pop com suas guitarras, a entrada das mulheres nas profissões, a semana de 5 dias. Semana. Não me aventuraria a tentar uma explicação. Existem tantos mistérios sobre a vida humana que estão muito além da nossa compreensão. Shinsa ideologia política. Hoje atribuímos imensa importância à ideologia da nossa política interna. A imprensa e os meios de comunicação no Hezbollah e na Grã-Bretanha derramam incessante desdém sobre qualquer país cujas instituições políticas diferem de alguma forma da nossa ideia de democracia. Portanto, é interessante notar que a expectativa de vida de uma grande nação não parece ser de forma alguma afetada pela natureza de suas instituições. Impérios passados mostram quase todas as variações possíveis de sistema político, mas todos passam pelo mesmo procedimento, desde a Era dos Pioneiros, passando pela conquista, comércio, prosperidade, até o declínio e colapso. T6. O Império Mameluco. O Império dos Mamelucos do Egito fornece um exemplo, pois foi um dos mais exóticos já registrados na história. É também excepcional porque começou em um dia fixo e terminou em outro, não deixando dúvidas sobre sua duração precisa, que foi de 267 anos. Na primeira parte do século III, o Egito e a Síria eram governados pelos sultões aiúbidas, descendentes da família de Saladino. Seu exército consistia de mamelucos, escravos importados como meninos das estepes e treinados como soldados profissionais. Em 1º de maio de 1250, os mamelucos se amotinaram, assassinaram Turan Shah, o sultão aiúbida, e se tornaram os governantes de seu império. Os primeiros 50 anos do Império Mameluco foram marcados por lutas desesperadas com os até então invencíveis mongóis, descendentes de Genghis Khan, que invadiram a Síria. Ao derrotar os mongóis e expulsá-los da Síria, os mamelucos salvaram o Mediterrâneo do terrível destino que tinha se abatido sobre a Pérsia. Em 1291, os mamelucos capturaram Acre e puseram fim às cruzadas. De 1309 a 1341, o Império Mameluco foi vitorioso em todos os lugares e possuía o melhor exército do mundo.
Nos 100 anos seguintes, a riqueza do Império Mameluco foi fabulosa, levando lentamente ao luxo, à relaxação da disciplina e ao declínio, com rivalidades políticas internas cada vez mais amargas. Finalmente, o Império colapsou em 1517, como resultado de uma derrota militar pelos otomanos. O governo mameluco nos parece totalmente ilógico e fantástico. A classe dominante era inteiramente recrutada de meninos jovens, nascidos no que hoje é o sul da Rússia. Cada um deles era listado como soldado raso. Até os sultões haviam começado a vida como soldados rasos e ascendido nas fileiras. No entanto, esse sistema político extraordinário resultou em um império que passou por todas as etapas normais de conquista, comercialismo, prosperidade e declínio, e que durou aproximadamente o período usual de tempo. Shinchitsuits, a raça dominante. As pessoas das grandes nações do passado normalmente imaginavam que sua preeminência duraria para sempre. Roma parecia aos seus cidadãos destinada a ser para todo sempre a senhora do mundo. Os califas abássidas de Bagdá declaravam que Deus os havia nomeado para governar a humanidade até o dia do juízo final. 70 anos atrás, muitas pessoas na Grã-Bretanha acreditavam que o império duraria para sempre. Embora Hitler não tenha alcançado seu objetivo, ele declarou que a Alemanha governaria o mundo por 1000 anos. Que sentimentos como esses pudessem ser expressos publicamente sem provocar zombaria mostra que, em todas as épocas, a ascensão e queda regular de grandes nações passou despercebida. As estatísticas mais simples provam a rotação constante de uma nação após outra em intervalos regulares. A crença de que sua nação governaria o mundo para sempre, naturalmente, encorajava os cidadãos da nação líder de qualquer período a atribuir sua preeminência a virtudes hereditárias. Eles acreditavam carregar no sangue qualidades que os constituíam como uma raça de super-homens, uma ilusão que os inclinava ao emprego de mão de obra estrangeira barata, ou escravos, para realizar tarefas servis e ao engajamento de mercenários estrangeiros para lutar suas batalhas ou navegar seus navios. Esses povos mais pobres estavam mais do que felizes em migrar para as cidades ricas do império. E assim, como vimos, adulterar o caráter homogêneo e coeso da raça conquistadora. Esta última assumia inconscientemente que sempre seriam os líderes da humanidade. Relaxavam suas energias e passavam uma parte crescente de seu tempo em lazer, divertimento ou esporte. Nos últimos anos, a ideia se espalhou amplamente no Ocidente de que o progresso será automático, sem esforço, que todos continuarão a ficar cada vez mais ricos e que todo ano mostrará uma elevação no padrão de vida. Não tiramos da história a conclusão óbvia de que o sucesso material é resultado de coragem, perseverança e trabalho duro. Uma conclusão, no entanto, óbvia a partir da história da ascensão meteórica de nossos próprios ancestrais. Essa autoconfiança em sua própria superioridade parece andar de mãos dadas com o luxo resultante da riqueza, minando o caráter da raça dominante. O estado de bem-estar social. Quando o estado de bem-estar social foi introduzido pela primeira vez na Grã-Bretanha, foi saudado como um novo marco na história do desenvolvimento humano. A história, no entanto, parece sugerir que a era de declínio de uma grande nação é frequentemente um período que mostra uma tendência à filantropia e à simpatia por outras raças. Esta fase pode não ser contraditória ao sentimento descrito no parágrafo anterior, de que a raça dominante tem o direito de governar o mundo, pois os cidadãos da grande nação gostam do papel de Lady Bountiful. Enquanto mantém seu status de liderança, o povo imperial está feliz em ser generoso, mesmo que ligeiramente condescendente. Os direitos de cidadania são generosamente concedidos a todas as raças, até mesmo aquelas anteriormente sujeitas, e a igualdade da humanidade é proclamada. O Império Romano passou por essa fase, quando a cidadania igual foi aberta a todos os povos, sendo que até provincianos se tornaram senadores e imperadores. O Império Árabe de Bagdá foi igualmente, talvez até mais, generoso. Durante a Era das Conquistas, árabes de sangue puro constituíam uma classe dominante, mas no século IX o império era completamente cosmopolita. A assistência estatal aos jovens e aos pobres era igualmente generosa. Estudantes universitários recebiam bolsas do governo para cobrir suas despesas enquanto recebiam educação superior. O Estado também oferecia tratamento médico gratuito aos pobres. O primeiro hospital público gratuito foi aberto em Bagdá, no
No reinado de Harun al-Rashid, 726-809, e sob seu filho Mamun, hospitais públicos gratuitos surgiram por todo o mundo árabe, da Espanha ao que hoje é o Paquistão. A impressão de que será sempre automaticamente rico leva o império em declínio a gastar generosamente com sua própria benevolência, até que a economia colapse, as universidades sejam fechadas e os hospitais caiam em ruínas. Pode talvez ser incorreto retratar o estado de bem-estar social como o auge da realização humana. Pode apenas provar ser mais um marco regular na história de um império envelhecido e decadente. Historiadores de períodos de decadência frequentemente referem-se a um declínio na religião. Mas se estendermos nossa investigação sobre um período que cobre os assírios, 855 até os nossos dias, temos que interpretar a religião em um sentido muito amplo. Algo como uma definição de o sentimento humano de que existe algo, algum poder invisível, além dos objetos materiais, que controla a vida humana e o mundo natural. Provavelmente somos muito estreitos e desdenhosos em nossa interpretação da adoração de ídolos. As pessoas de civilizações antigas eram tão sensíveis quanto nós e dificilmente teriam sido tão tolas a ponto de adorar paus e pedras moldados por suas próprias mãos. O ídolo era para eles apenas um símbolo e representava uma realidade espiritual desconhecida, que controlava a vida dos homens e exigia obediência humana aos seus preceitos morais. Todos sabemos muito bem que pequenas diferenças na visualização humana desse espírito frequentemente se tornaram a razão ostensiva para guerras humanas, nas quais ambos os lados alegavam estar lutando pelo verdadeiro Deus. Mas a absurda estreiteza das concepções humanas não deve nos cegar para o fato de que, muitas vezes, ambos os lados acreditavam que suas campanhas tinham um fundo moral. Genghis Khan, um dos mais brutais de todos os conquistadores, afirmava que Deus lhe delegara o dever de exterminar as raças decadentes do mundo civilizado. Assim, a Era das Conquistas frequentemente tinha algum tipo de atmosfera religiosa que implicava em sacrifício heróico pela causa. Mas esse espírito de dedicação foi lentamente corroído na Era do Comércio pela ação do dinheiro. As pessoas fazem dinheiro para si mesmas, não para seu país. Assim, períodos de afluência gradualmente dissolveram o espírito de serviço que havia causado a ascensão das raças imperiais. Em devido tempo, o egoísmo permeou a comunidade, cuja coerência foi enfraquecida até que a desintegração fosse ameaçada. Então, como vimos, veio o período de pessimismo, com o espírito acompanhante de frivolidade e indulgência sensual, subprodutos do desespero. Era inevitável em tais tempos que os homens olhassem para trás com saudade para os dias da religião, quando o espírito de autossacrifício ainda era forte o suficiente para fazer os homens prontos a dar e servir, ao invés de apenas aproveitar. Mas, enquanto o desespero podia permear a maior parte da nação, outros alcançavam uma nova compreensão do fato de que apenas a prontidão para o autossacrifício poderia permitir a sobrevivência de uma comunidade. Alguns dos maiores santos da história viveram em tempos de decadência nacional, levantando a bandeira do dever e do serviço contra depravação e desespero. Dessa maneira, no auge do vício e da frivolidade, as sementes do renascimento religioso são silenciosamente semeadas. Após talvez várias gerações, ou até séculos de sofrimento, a nação empobrecida foi purgada de seu egoísmo e seu amor ao dinheiro, a religião recupera sua influência e uma nova era se inicia. Foi bom para mim ter sido afligido, disse o salmista, para que eu pudesse aprender teus estatutos. Novas combinações. Seguimos a ascensão de uma raça obscura à fama, através das etapas de conquista, comercialismo, afluência e intelectualismo, até a desintegração, decadência e desespero. Sugerimos que a raça dominante em qualquer momento dado imparte suas características principais ao mundo ao redor, sendo em devido tempo sucedida por outro império. Por esse meio, especulamos, muitas raças sucessivas sucederam-se umas às outras como superpotências e, por sua vez, legaram suas qualidades peculiares à humanidade em geral. Mas a objeção pode ser levantada aqui de que algum dia chegará um momento em que todas as raças do mundo terão desfrutado de seu período de dominação e colapsado novamente em decadência. Quando toda a raça humana tiver atingido o estágio de decadência, onde serão encontradas novas raças conquistadoras enérgicas?
A resposta é inicialmente parcialmente obscurecida pelo nosso hábito moderno de dividir a raça humana em nações, que parecemos considerar como compartimentos estanques, um erro responsável por inúmeros mal-entendidos. Em tempos anteriores, nações nômades guerreiras invadiram os territórios de povos decadentes e se estabeleceram lá. Em devido tempo, eles se casaram com a população local e resultou uma nova raça, embora às vezes mantivesse um nome antigo. As invasões bárbaras do Império Romano provavelmente fornecem o exemplo mais conhecido hoje no Ocidente. Outros foram as conquistas árabes da Espanha, norte da África e Pérsia, as conquistas turcas do Império Otomano ou até mesmo a conquista normanda da Inglaterra. Em todos esses casos, os países conquistados eram originalmente totalmente habitados e os invasores eram exércitos que acabaram se estabelecendo e casando-se, e produziram novas raças. Em nossos tempos, há poucos conquistadores nômades restantes no mundo que poderiam invadir países mais estabelecidos, trazendo suas tendas e rebanhos com eles. Mas a facilidade de viagem resultou em uma intermistura igual ou provavelmente ainda maior de populações. A amargura extrema das lutas políticas internas modernas produz um fluxo constante de imigrantes de seus países nativos para outros, onde as instituições sociais lhes convêm melhor. As vicissitudes do comércio e dos negócios, de forma similar, resultam em muitas pessoas se mudando para outros países, inicialmente com a intenção de retornar, mas acabando por se estabelecer em seus novos países. A população da Grã-Bretanha tem mudado constantemente, particularmente nos últimos 60 anos, devido ao influxo de imigrantes da Europa, Ásia e África e à saída de cidadãos britânicos para os domínios e os Estados Unidos. Este último é, obviamente, o exemplo mais claro da ascensão constante de novas nações e da transformação do conteúdo étnico de nações antigas através desse nomadismo moderno. Shichi, decadência de um sistema. É interessante notar que a decadência é a desintegração de um sistema, não de seus membros individuais. Os hábitos dos membros da comunidade foram corrompidos pelo desfrute de muito dinheiro e muito poder por um longo período. O resultado foi, no âmbito de sua vida nacional, torná-los egoístas e preguiçosos. Uma comunidade de pessoas egoístas e preguiçosas declina. Desenvolvem-se disputas internas na divisão de sua riqueza decrescente, e o pessimismo segue, que alguns tentam afogar na sensualidade ou frivolidade. Em seus próprios arredores, eles são incapazes de redirecionar seus pensamentos e suas energias para novos canais. Mas quando membros individuais de tal sociedade emigram para ambientes totalmente novos, eles não permanecem notoriamente decadentes, pessimistas ou imorais entre os habitantes de sua nova pátria. Uma vez que conseguem se desvencilhar de seus antigos canais de pensamento, e após um curto período de readaptação, tornam-se cidadãos normais de seus países adotivos. Alguns deles, na segunda e terceira gerações, podem atingir preeminência e liderança em suas novas comunidades. Isso parece provar que o declínio de qualquer nação não mina as energias ou o caráter básico de seus membros. Nem a decadência de várias dessas nações empobrece permanentemente a raça humana. A decadência é tanto deterioração mental quanto moral, produzida pelo lento declínio da comunidade, do qual seus membros não podem escapar, enquanto permanecem em seus antigos arredores. Mas transportados para outro lugar, logo descartam seus modos de pensamento decadentes e provam ser iguais aos outros cidadãos de seu país adotivo. A decadência não é física. Tampouco a decadência é física. Os cidadãos de nações em declínio são às vezes descritos como fisicamente masculados, incapazes de suportar dificuldades ou fazer grandes esforços. Isso não parece ser uma imagem verdadeira. Os cidadãos de grandes nações em decadência são normalmente fisicamente maiores e mais fortes do que os de seus invasores bárbaros. Além disso, como foi provado na Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, jovens criados no luxo e na riqueza encontraram pouca dificuldade em se acostumar à vida nas trincheiras da linha de frente. A história da exploração prova o mesmo ponto. Homens acostumados a viver confortavelmente em lares na Europa ou América foram capazes de mostrar tanta resistência quanto os nativos ao andar de camelo pelo deserto ou ao abrir caminho através de florestas tropicais. A decadência é uma doença moral e espiritual, resultante de um período longo demais de riqueza e poder, produzindo cinismo, declínio da religião, pessimismo e frivolidade.
Os cidadãos de tal nação não farão mais esforços para se salvar, porque não estão convencidos de que há algo na vida que vale a pena salvar. Diversidade humana. Generalizações são sempre perigosas. Os seres humanos são todos diferentes. A variedade na vida humana é infinita. Se esse é o caso com indivíduos, é muito mais com nações e culturas. Nenhuma sociedade, nenhum povo, nenhuma cultura é exatamente a mesma. Nessas circunstâncias será fácil para críticos encontrarem muitas objeções ao que foi dito e apontarem exceções às generalizações. Há algum valor em comparar as vidas das nações com as dos indivíduos. Nenhuma duas pessoas no mundo são idênticas. Além disso, suas vidas muitas vezes são afetadas por acidentes ou por doenças, tornando as divergências ainda mais evidentes. No entanto, de fato, podemos generalizar sobre a vida humana a partir de muitos aspectos diferentes. As características da infância, adolescência, juventude, meia-idade e velhice são bem conhecidas. Alguns adolescentes, é verdade, são prematuramente sábios e sérios. Algumas pessoas na meia-idade ainda parecem jovens. Mas tais exceções não invalidam o caráter geral da vida humana desde o berço até o túmulo. Arrisco-me a afirmar que as vidas das nações seguem um padrão semelhante. Superficialmente, todas parecem ser completamente diferentes. Alguns anos atrás, foi sugerido a uma determinada corporação de televisão que uma série de palestras sobre a história árabe formaria uma sequência interessante. A proposta foi imediatamente vetada pelo diretor de programação com o comentário: qual interesse teria a história dos árabes medievais para o público em geral hoje? No entanto, de fato, a história da era imperial árabe, desde a conquista até o comercialismo, afluência, intelectualismo, ciência e decadência, é um precursor exato da história imperial britânica e durou quase exatamente o mesmo tempo. Se historiadores britânicos, há um século, tivessem dedicado estudo sério ao Império Árabe, poderiam ter previsto quase tudo o que aconteceu na Grã-Bretanha até 1976. Uma variedade de quedas. Foi demonstrado que normalmente a ascensão e queda das grandes nações são devidas apenas a razões internas. 10 gerações de seres humanos são suficientes para transformar o pioneiro resistente e empreendedor no cidadão captioso do estado de bem-estar. Mas, enquanto as histórias de vida das grandes nações mostram uma uniformidade inesperada, a natureza de suas quedas depende em grande parte das circunstâncias externas e, portanto, mostra um alto grau de diversidade. A República Romana, como vimos, foi seguida pelo Império, que se tornou um superestado, no qual todos os nativos da bacia do Mediterrâneo, independentemente da raça, possuíam direitos iguais. O nome de Roma, originalmente uma cidade-estado, passou dela para um império internacional igualitário. Esse império se dividiu ao meio, sendo a metade ocidental invadida por bárbaros do norte e a metade oriental formando o Império Romano do Oriente ou Bizantino. O vasto Império Árabe se fragmentou no nono século em muitos fragmentos, dos quais uma antiga colônia, a Espanha muçulmana, seguiu seu próprio curso independente de 250 anos. As terras natais da Síria e do Iraque, no entanto, foram conquistadas por ondas sucessivas de turcos, que permaneceram sujeitos a eles por 1000 anos. Por outro lado, o Império Mameluco do Egito e da Síria foi conquistado em uma única campanha pelos otomanos, com a população nativa apenas sofrendo uma mudança de mestres. O Império Espanhol, 1500-1750, durou os convencionais 250 anos, terminando apenas com a perda de suas colônias. A terra natal da Espanha caiu de fato de seu alto estado de superpotência, mas permaneceu como uma nação independente até hoje. A Rússia dos Romanov, 1682-16, seguiu o curso normal, mas foi sucedida pela União Soviética. Não é necessário enfatizar o ponto, que podemos tentar resumir brevemente. Qualquer regime que alcance grande riqueza e poder parece, com notável regularidade, se deteriorar e se desfazer em cerca de 10 gerações. O destino final de suas partes componentes, no entanto, não depende de sua natureza interna, mas das outras organizações que aparecem no momento de seu colapso e conseguem devorar sua herança. Assim, as vidas das grandes potências são surpreendentemente uniformes, mas os resultados de suas quedas são completamente diversos. Shintsubtfint. Inadequação de nossos estudos históricos. De fato, as nações modernas do Ocidente derivaram apenas um valor limitado de seus estudos históricos, porque nunca os ampliaram o suficiente.
Para que a história tenha significado, como já afirmamos, ela deve ser a história da raça humana. Longe de alcançar tal ideal, nossos estudos históricos são em grande parte limitados à história de nosso próprio país durante a vida da nação atual. Assim, o fator tempo é muito curto para permitir que os ritmos mais longos do surgimento e queda das nações sequer sejam notados. Como o diretor de televisão indicou, nunca sequer passa pela nossa mente que períodos mais longos poderiam ser de algum interesse. Quando lemos a história de nossa própria nação, encontramos as ações de nossos antepassados descritas como gloriosas, enquanto as de outros povos são retratadas como mesquinhas, tirânicas ou covardes. Assim, nossa história não é intencionalmente baseada em fatos. Somos emocionalmente incapazes de aceitar que nossos antepassados pudessem ter sido mesquinhos ou covardes. Alternativamente, existem escolas políticas de história, inclinadas a desacreditar as ações de nossos líderes passados, a fim de apoiar movimentos políticos modernos. Em todos esses casos, a história não é uma tentativa de averiguar a verdade, mas um sistema de propaganda dedicado ao avanço de projetos modernos ou à gratificação da vaidade nacional. Os homens dificilmente podem ser culpados por não aprender com a história que lhes é ensinada. Não há nada para aprender com ela, porque não é verdadeira. Gente 6. Pequenas nações. A palavra impérios foi usada neste ensaio para significar nações que alcançam o status de grandes potências ou superpotências, na gíria de hoje. Nações que dominaram o cenário internacional por 2 ou 3 séculos. Em qualquer momento dado, no entanto, também existem estados menores que são mais ou menos autossuficientes. Esses vivem as mesmas vidas que as grandes nações e passam pelas mesmas fases. Parece impossível generalizar sobre essa questão. Em geral, a decadência é o resultado de um período muito longo de riqueza e poder. Se o país pequeno não compartilhou da riqueza e do poder, ele não compartilhará da decadência. Shinsoits, o padrão emergente. Apesar da variedade interminável e das infinitas complicações da vida humana, parece surgir um padrão geral a partir dessas considerações. Ele revela muitos impérios sucessivos, cobrindo cerca de 3.000 anos, como tendo seguido estágios semelhantes de desenvolvimento e declínio, e como tendo em grande medida vivido vidas de duração muito semelhante. A expectativa de vida de uma grande nação, parece, começa com um surto violento e geralmente imprevisto de energia, e termina em uma baixa de padrões morais, cinismo, pessimismo e frivolidade. Se o presente escritor fosse milionário, ele tentaria estabelecer em alguma universidade um departamento dedicado exclusivamente ao estudo do ritmo do surgimento e queda de nações poderosas em todo o mundo. A história remonta apenas a cerca de 3.000 anos, porque antes desse período, a escrita não era suficientemente difundida para permitir a sobrevivência de registros detalhados. Mas dentro desse período, o número de impérios disponíveis para estudo é muito grande. No início deste ensaio, os nomes de 11 desses impérios foram listados, mas estes incluíam apenas o Oriente Médio e as nações modernas do Ocidente. Índia, China e América do Sul não foram incluídas, porque o escritor não sabe nada sobre elas. Uma escola fundada para estudar o surgimento e queda de impérios provavelmente encontraria pelo menos 24 grandes potências disponíveis para dissecação e análise. A tarefa não seria fácil, se de fato a rede fosse lançada tão amplamente a ponto de cobrir virtualmente todas as grandes nações do mundo em 3.000 anos. O conhecimento da língua sozinho, para permitir a realização de investigações detalhadas, apresentaria um obstáculo formidável. Seria útil? É agradável imaginar que, a partir desses estudos, um padrão de vida regular de nações emergiria, incluindo uma análise das várias mudanças que eventualmente levam ao declínio, decadência e colapso. É tentador assumir que medidas poderiam ser adotadas para evitar os efeitos desastrosos da riqueza e do poder excessivos, e daí da decadência subsequente. Talvez algum meio pudesse ser concebido para evitar que a era ativista de conquistas e comércio se deteriorasse na era da intelectualidade, produzindo intermináveis discursos, mas nenhuma ação. É tentador pensar assim. Talvez, se o padrão do surgimento e queda das nações fosse ensinado regularmente nas escolas, o público em geral viria a perceber a verdade e apoiaria políticas para manter o espírito de dever e sacrifício próprio, e para evitar a acumulação de riqueza excessiva por uma nação, levando à desmoralização dessa nação.
Não poderia o senso de dever e a iniciativa necessária para dar origem à ação serem mantidos em paralelo com o desenvolvimento intelectual e as descobertas da ciência natural? A resposta é duvidosa, embora possamos tentar. As fraquezas da natureza humana, no entanto, são tão óbvias que não podemos ter demasiada confiança no sucesso. Homens cheios de coragem, energia e autoconfiança não podem ser facilmente contidos de subjugar seus vizinhos. E homens que veem a perspectiva de riqueza aberta para eles não serão facilmente impedidos de persegui-la. Talvez não esteja no real interesse da humanidade que eles sejam tão impedidos, pois é nos períodos de riqueza que a arte, arquitetura, música, ciência e literatura fazem o maior progresso. Além disso, como vimos no que diz respeito aos grandes impérios, o estabelecimento deles pode dar origem a guerras e tragédias. Mas seus períodos de poder frequentemente trazem paz, segurança e prosperidade para vastas áreas de território. O conhecimento e nossa experiência. Talvez nossos intelectos humanos básicos são inadequados para pronunciar se o surgimento e queda das grandes nações é o melhor sistema para o melhor dos mundos possíveis. Essas dúvidas, no entanto, não precisam nos impedir de tentar adquirir mais conhecimento sobre o surgimento e queda das grandes potências, ou de nos esforçarmos, à luz desse conhecimento, para melhorar a qualidade moral da vida humana. Talvez, na verdade, possamos chegar à conclusão de que o surgimento e queda sucessivos das grandes nações são inevitáveis e, de fato, um sistema divinamente ordenado. Mas mesmo isso seria um ganho imenso, pois saberíamos onde estamos em relação aos nossos irmãos e irmãs humanos. Em nosso estado atual de caos mental sobre o assunto, nos dividimos em nações, partidos ou comunidades e lutamos, odiamos e vilipendiamos uns aos outros por desenvolvimentos que talvez sejam divinamente ordenados e que nos parecem, se tomarmos uma visão mais ampla, completamente incontroláveis e inevitáveis. Se pudéssemos aceitar esses grandes movimentos como além do nosso controle, não haveria desculpa para nos odiarmos por causa deles. No entanto, variada, confusa e contraditória que possa parecer a história religiosa do mundo, os mais nobres e espirituais dos devotos de todas as religiões parecem chegar à conclusão de que o amor é a chave para a vida humana. Qualquer expansão de nosso conhecimento que possa levar a uma redução de nossos ódios injustificados certamente vale a pena. Resumo. Como surgiram numerosos pontos de interesse ao longo deste ensaio, encerro com um breve resumo para refrescar a mente do leitor. Não aprendemos com a história porque nossos estudos são breves e preconceituosos. De maneira surpreendente, 250 anos emerge como o comprimento médio da grandeza nacional. Esse médio não variou por 3.000 anos. Representa isso 10 gerações? D. As etapas do surgimento e queda das grandes nações parecem ser a era dos pioneiros, explosão, a era das conquistas, a era do comércio, a era da abundância, a era da inteligência, a era da decadência. A decadência é marcada por defensividade, pessimismo, materialismo, frivolidade, um influxo de estrangeiros, o estado de bem-estar, um enfraquecimento da religião. F. A decadência se deve a um período longo demais de riqueza e poder, egoísmo, amor ao dinheiro, a perda do senso de dever. G. As histórias de vida dos grandes estados são surpreendentemente semelhantes e são devidas a fatores internos. Suas quedas são diversas, porque são em grande parte resultado de causas externas. I. A história deve ser ensinada como a história da raça humana, embora é claro com ênfase na história do próprio país do aluno.